Eu acho simplesmente incrível a maneira com que Deus nos responde as coisas. Ontem eu tava conversando... Deixa eu agitar aqui. Aí. Ontem eu tava conversando com uma pessoa que teve um passado bem difícil, um passado quando ainda não conhecia o Senhor, cheio de tropeços, cheio de coisas erradas, muito difícil. E essa pessoa tava me contando sobre isso, e eu tava pensando como o inimigo astuto às vezes nos faz travar em avançar, porque nos acusa daquilo que nós fizemos no passado. Como se o passado que tivéssemos vivido não pudesse ter um respaldo para viver um futuro muito melhor diante do Senhor. E como isso é difícil, porque quando você se encontra numa situação de decisão, você vai decidir por aquilo que para você já é conhecido, com base no seu passado. Mas que Deus quer que a gente responda com base no nosso futuro, que a gente ainda não conhece. Bom, enfim, só pensamentos aqui da minha cabeça. E eu tava pensando como muitas vezes a gente tem essa dificuldade de seguir em frente, porque o nosso passado, o inimigo usa o nosso passado para nos acusar daquilo que nós fizemos, como se nós não pudéssemos seguir em frente por conta das coisas que fizemos no nosso passado. E aí eu tava lendo aqui o livro O Poder da Mulher que Ora, no capítulo 29, e a Storm diz exatamente isso. Olha só que interessante. Um dos grandes mistérios do nosso Senhor é a maneira como Ele consegue não só curar, mas usar para o bem as experiências e lembranças horríveis, trágicas, dolorosas, arrasadoras, destrutivas do nosso passado. Ele não nos tornará incapazes de relembrar, mas vai curar de maneira tão completa dos efeitos dessas lembranças que você não pensará mais nelas como dor. Você gostará tanto da vida nova que ele lhe proverá, que não vai querer voltar mentalmente para a antiga. Você ainda terá a lembrança, mas não terá a dor. Em vez disso, terá em seu coração louvores pela forma como Deus restaurou a integridade, e terá o desejo de compartilhar sua experiência com outras pessoas para que elas possam saber que esse tipo de libertação, restauração e cura também está à disposição delas. O que eu achei incrível é que ontem mesmo eu estava questionando, como Deus pode curar uma lembrança tão terrível do passado. Eu não sei como foi o seu passado, ou a sua infância, ou aquilo que você fez antes de você conhecer o Senhor. Mas eu tenho uma certeza, que quando você se posiciona e toma posse das verdades de Deus, o Senhor realmente, através de um dos seus grandes mistérios, como diz aqui, consegue curar não somente o seu passado, mas fazer com que você realmente ressignifique aquilo que você viveu anteriormente. Entende como é grande essa graça, como é grande essa libertação, que o Senhor, ele pode fazer com que você se lembre, claro, porque ele não vai trazer uma amnésia na sua cabeça, fazendo você esquecer completamente o que aconteceu no passado, isso não existe, mas ele pode trazer uma nova versão, uma nova vertente daquilo que você viveu, e fazer com que quando o inimigo queira te acusar de coisas que você viveu no passado, você possa olhar isso com um novo olhar, ressignificando mesmo aquilo que aconteceu, sabendo que aquilo foi para o seu aprendizado, sabendo que aquilo que aconteceu de tragédia no passado foi para o seu crescimento. Então, o Senhor tem o poder de fazer isso. Tem outro trecho aqui também que eu achei muito interessante, e o que eu mais achei incrível foi como isso foi uma resposta de Deus para aquilo que eu estava pensando ontem. A Storm diz assim: se nos fixamos no que fizemos antes, podemos deixar de pensar naquilo que Deus quer que façamos agora. Deus está sempre querendo levar-nos para um novo lugar,
para uma nova vida, e você o impedirá de fazê-lo se estiver apegando à maneira como as coisas sempre foram feitas. O que eu estava discutindo era que se você sempre deu a mesma resposta para determinadas coisas, a sua vida inteira, você sempre respondeu da mesma forma. Ontem eu estava assistindo um vídeo onde o pregador falava sobre os temperamentos, sobre o caráter e sobre a personalidade. Que o seu temperamento é algo que você herdou do seu pai, da sua mãe, que o seu caráter e o temperamento não muda. E o seu caráter é aquilo que foi construído mais ou menos até os 7 anos, mais ou menos ali até na adolescência, no início da vida adulta, você construiu o seu caráter. E o caráter mais o temperamento moldam a sua personalidade. Mas o caráter, diferente do temperamento, ele pode ser mudado. O temperamento não pode ser mudado, mas o caráter, ele pode ser mudado. Então, se de repente você foi formado com um mau caráter, através da graça remidora de Cristo, da sua experiência com Cristo, daquilo que você vive diariamente com Cristo, seu caráter pode ser alterado. Você pode viver a cada dia para ter um caráter mais semelhante com o caráter de Cristo. E assim, simplesmente eu achei isso maravilhoso. Como Deus muda e como Deus molda o nosso caráter diariamente. E como isso faz com que a gente possa dar respostas diferentes do que a gente deu a nossa vida inteira com o nosso mau caráter em ainda não conhecer a Cristo. Como a gente pode dar respostas diferentes a partir do momento que a gente deixa o nosso caráter ser moldado por Cristo. E isso vem muito ao encontro do que ela disse assim, se a gente se fixar somente naquilo que a gente fez antes, somente no nosso passado, nós estaremos, de certo modo, impedindo que Deus faça coisas diferentes em nosso futuro, diferentes no nosso presente. Então, eu quero te dizer, através dessa palavra hoje, que realmente não importa aquilo que você fez antes. A partir do momento que o Senhor te dá consciência de que aquilo foi errado, que você possa, através do Espírito Santo, bloquear qualquer seta do inimigo na sua mente, falando que só porque você sempre fez aquilo a vida inteira, daquele jeito, que agora você tem que responder da mesma maneira. Se o Senhor te der uma outra chance de fazer diferente hoje, faça diferente hoje. Se rebele contra tudo aquilo que o inimigo diz que você é, ou te dá um caminho para você fazer da mesma forma que você fez antes, e faça hoje diferente, porque um dos grandes mistérios de Deus é a maneira como ele consegue nos curar das experiências passadas. Quando você passar por aquele lugar que você sempre fazia aquela coisa que era errado, quando ele te colocar naquela situação que era sempre uma situação onde você respondia da maneira incorreta, você vai hoje poder responder da maneira certa. Você não vai se lembrar mais com tanta dor, com tanto sofrimento. Você vai falar assim, não, isso passou. E o passado é passado. Assim como diz Paulo em uma das suas epístolas, se eu não me engano, é em Filipenses, que é esquecendo das coisas que passaram e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Então, não importa o que aconteceu antes, o importante é como você vai lidar com as situações daqui para frente, de hoje em diante, de amanhã em diante. Se você respondia de maneira errada, agora você vai responder de maneira correta. Deus é capaz de nos fazer lembrar, mas ele pode também nos curar de maneira tão completa que os efeitos dessa lembrança não passarão mais ser como dor. Você vai gostar tanto de viver a vida nova, de responder de maneira diferente, que aquilo que foi no passado você já não vai sentir aquela dor. Você vai lembrar, porque como eu disse, Deus não vai te dar uma amnésia, mas a maneira com que você vai responder vai ser diferente. Deus quer curar a sua dor, fazer com que você tenha a cicatriz, mas sabe aquela ferida bem antiga, que mesmo que você tenha cicatriz, você toca nela assim, mas só fica a marca?
não fica mais a dor daquela cicatriz. Então, é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus vai fazer através de você, com a sua vida. O seu temperamento não pode ser mudado, mas o seu caráter pode ser moldado a cada dia com Cristo e a sua personalidade modificada a cada dia com Cristo e melhorada. Você pode evoluir a cada dia com Cristo. E é isso que Deus quer trazer para sua vida. Não é só porque no passado aconteceu dessa maneira que você vai viver a vida inteira respondendo da mesma forma. Hoje Deus te dá uma chance de responder diferente.